tax number, um número que identifica, é o CPF, lá nos Estados Unidos. Ajudamos os indivíduos a terem um cartão de débito ou cartão de crédito e também realizar investimentos. E é nessa vertente que o Marcelo vai conversar hoje conosco para apresentar uma das opções de investimento que a gente tem trabalhado. A partir do momento que você começa a interagir com a cultura americana e você diminui essa distância psicológica, você pode chegar a um outro momento que é abrir a sua pessoa jurídica, ofertar produtos, serviços e iniciar programas pilotos para que você possa, então, diminuir essa distância e se acostumar com o ambiente de negócios. A gente sabe que negócio decorre de um conjunto de elementos, como oportunidades, confiança, e se você não gera um ambiente propício para que esses elementos se desenvolvam, às vezes os negócios não acontecem porque a confiança, a distância psicológica, elementos importantes para que eles possam se desenvolver não estão presentes. E, por fim, a gente coloca aqui, né, um terceiro nível, que é aquisição de ativos, obtenção de financiamentos e mesmo expansão do negócio. Então, o que a One World atua é nessa redução, nessa proximidade dos Estados Unidos com o mercado brasileiro, que tem sido o nosso foco, seguindo essa metodologia de inicialmente oferecer serviços que vão ajudar na internacionalização das pessoas, para que então a gente consiga fazer a internacionalização das organizações, né? A Carla, ela está bem à frente desse projeto, ela é uma pessoa de excelente comunicação, ela é uma pessoa de um perfil fantástico, quem a conhece já sabe da alegria contagiante que ela tem, e temos aqui, então, os demais sócios dessa iniciativa da One World, né? Apenas mais um lembrete daquilo que nós oferecemos, além de acesso a investimentos, acesso a investidores, como temos conversado em algumas oportunidades, inclusive com o Hector, que tem um grande interesse na área de startups em tecnologia. Então, esse aqui é uma visão rápida daquilo que fazemos, e eu fico aqui à disposição para esclarecer algumas dúvidas. Eu não quero tirar muito tempo do Marcelo para que ele possa explicar a oportunidade de investimento. Eu interrompo aqui a minha apresentação e, caso alguém tenha alguma pergunta, algum comentário, eu fico à disposição para poder responder, e espero ter passado para vocês uma visão, ainda que breve, daquilo que fazemos, para que a gente possa, então, juntos, fomentar oportunidades no mercado americano e também vice-versa no mercado brasileiro. Eu tenho uma pergunta, Ricardo, pode ser agora? Pode fazer, por favor. É bem rápido e objetivo, é o seguinte, por exemplo, você coloca lá da Amazon Pilot, né? Em 90 dias a gente já está fazendo um processo. Como que a gente pode fazer isso? Centraliza, vamos supor, aqui no Brasil, a Global tem uma potencialidade, um produto, sei lá, qualquer coisa, chocolate, sei lá, chocolate do Brasil, vai querer colocar lá na Amazon Pilot. Nós vamos endereçar aí para o Ricardo, né, para o escritório do Ricardo, junto com a Carla, e aí vocês vão abrir esse canal de comunicação lá com o Hector e a Amazon, e aí fecha o aceite, né, vamos dizer assim, sei lá, alguma formalidade, para a gente começar a fazer a exportação desse chocolate. É mais ou menos esse seria o macro fluxo? Obrigado pela pergunta, Eide. Veja, todo mundo, muitas pessoas, muitas empresas querem entrar no mercado americano. Sim. Mas tem uma maneira de fazer isso. Sim. Então, a maneira... os americanos demandam muito do Amazon.
todo mundo compra as coisas no Amazon. E o Amazon é um marketplace que fornece, disponibiliza informações acerca de onde estão seus consumidores, acerca de precificação, rotatividade do estoque, ou seja, você tem, quando você está no Amazon, você tem uma história de consumo a respeito daquele produto. Então, o que a gente faz nessa metodologia? A gente leva o produto até o Amazon. Amazon, então, a gente opera com o Hector e a sua equipe, que é o especialista nessa solução, e pegamos o histórico depois de 90 dias para definir estratégias. Você tem dois caminhos para fazer uma pesquisa de mercado. Você pode contratar uma consultoria que vai te dizer, na teoria, como é o mercado, e essa informação ela é importante, ou você pode fazer algo muito mais pragmático, que é colocar o produto e testar o seu produto no mercado americano e estudar as informações que forem disponibilizadas. Onde estão seus consumidores? Qual foi o markup do seu produto? Quanto que o mercado efetivamente pagou pelo seu produto? Com essas informações, você consegue estabelecer um plano de negócio, que pode ser, eventualmente, continuar no mesmo marketplace que você está, ou você pode pegar esse seu histórico de negócios e buscar outros canais de venda. Walmart, Target. E a equipe que nós trabalhamos, nós também temos uma rede de distribuição, uma rede de canais, temos diversos warehouses espalhados pelos Estados Unidos, o que facilita a logística. Sim. Em síntese, o nosso trabalho, como primeiro passo, por isso que chamamos de Pilot Program, é pegar o produto, colocar nessa plataforma, estudar como esse produto se comporta no mercado americano, para depois definir um plano de negócio muito mais assertivo a partir de um histórico de operação. Não querendo só, complementando, não querendo ser burocrático, como que a gente pode fazer provavelmente deve ter uma documentação ou um forms, né? Preliminar forms entre descrever o produto, o valor, sei lá, deve ter um formulário para a gente poder mandar para o Hector e para a Amazon Pilot, para a gente conseguir, tá aceito. E aí a gente entra para fazer o processo. Existe... Sim, a própria Amazon disponibiliza as suas instruções, as suas políticas para que você possa ingressar no marketplace. Fotos, descrição do produto. Então, o que fazemos, na verdade, é seguir as instruções e os formulários da própria Amazon. Okay? Do Brasil para lá, você aí, a empresa precisa ter o seu radar para poder exportar, precisa fazer escolhas logísticas para poder encaminhar o seu produto, e o seu destino final é o armazém lá do Amazon, que fica em Indianápolis. E quem vai ser o importer of record vai ser a empresa que temos lá nos Estados Unidos, a One World, que vai figurar como a importadora. Entendi. Ricardo? Sim, no nosso caso, a gente tem software. Sim. E nós estamos engajados no Oracle for Startups. Certo. Que eu acho que é semelhante ao AWS Pilot Programs. No nosso caso, é software. Aí, e a Oracle está nos oferecendo o seguinte, a nuvem, $2.500 em crédito para usar as APIs, e a gente faz um case lá, mostra que funciona, se conecta com outras coisas, aí ele vai abrir o leque de cliente deles para a gente apresentar os produtos nossos que agregam valor. Eu queria saber se nesse ponto da conversa já é para entrar nesse detalhe, ou se você já sabe que a Amazon também tem essa trilha, ou algo parecido. Veja, nós inicialmente criamos uma solução para os produtos e, a partir do relacionamento que nós estabelecemos com a Global e o perfil do Hector,
nós estamos aqui evoluindo agora para soluções com software, ok? Então, o conceito que você acaba de descrever de Pilot Program com a Oracle é um conceito que eu acredito que a gente consiga aprimorar, até em razão dos contatos que o Hector tem lá. Ele já participa de vários, já investe em vários startups, né? Então, eu entendo que esse histórico que você constrói de acesso à base da Oracle é um histórico fundamental para captar mais investimentos no projeto. Onde é que a gente consegue ajudar aí? Na medida que você compartilha esse histórico, né, conosco, e a gente corre atrás de investimentos, o histórico é uma base importante para isso. Exato. Nós estamos já na AWS. É o nosso ambiente nativo. A gente está portando algumas APIs para a nuvem da Oracle para ficar nessa parceria. Mas a gente é todo nativo Amazon, nuvem Amazon. Ótimo. Poderia fazer já o link, né? Porque já está tudo lá. Já está tudo lá. Brasil, mas é lógico que é lá. Então, eu pediria, Ricardo, depois, dar um treinamento, principalmente para as pessoas que estão na Global, um treinamento, pode ser 1 hora, 2 horas, um call, explicando o que a gente precisa coletar, tanto na área de software como na área de hardware, né, por exemplo, ou também vamos chamar assim, de produto, né? Uhum. Sei lá, que nem eu tenho aí o extrato da batata doce, como que a gente pode fazer para entrar na Amazon? Quais são os procedimentos? O que eles vão pedir? A gente não sabe nada. Então, eu gostaria de ficar como a Global ficar como representante, mas é um representante instruído por vocês para já entrar em conformidade. De repente, a gente pode chegar num estágio de falar, não, eu quero startup só com ESG, né? E o ESG que eu quero é isso, né? Eu quero só que tenha assim, uma parte específica de compliance, de sustentabilidade só, ou só de compliance, né? Então, é isso que a gente precisa, porque aí já sobe educado, já sobe estruturado. Sem dúvida, sem dúvida. Então, eu te pediria aí essa atenção de nós sermos alunos de vocês para poder levar essa startup ou os produtos para aí. Isso que hoje a gente tem a Bia, tem o Vlad, tem várias pessoas aqui que estão nos apoiando e são doutores nos seus segmentos, né? Então, montar uma estrutura campeã, essa é a nossa senioridade do grupo. Né? Fantástico, fantástico. Vai ser legal. Então, te entregar mastigado, vamos supor. Eu acho que isso tem que ser o nosso objetivo. Não faltando, mas faltou isso, faltou aquilo, não está legal, né? Não. Tem que começar certo, dentro de um compliance, dentro de uma normatização. Eu te pediria um treinamento disso daí. A gente tem gente dentro da Global com uma senioridade incrível na parte fiscal, financeira, na parte supply chain, jurídica, de ESG. Então, nossa, está fantástico também. Não, excelente. A gente tem um questionário, né, que a gente encaminha junto com as instruções da Amazon, basicamente, né, fala-se da empresa que tem interesse de exportar, fala-se do produto, da solução, do software, explica-se a gente pergunta a respeito da experiência que a empresa já tem no mercado internacional, e se tratando de produtos, a descrição, e aí a gente entra aqui com questões logísticas para poder explorar, e nesse pacote a gente coloca as instruções da Amazon, e a gente pode sim, sem dúvida, estabelecer uma data para fazermos um treinamento mais detalhado. Hoje aqui eu quis apresentar o que nós estamos fazendo, né?
Sim. E, acima de tudo, destacar aí a equipe. A equipe é muito bem preparada. O Matthew é um vereador lá na cidade. É até interessante, nos Estados Unidos você pode ser vereador, ter cargo público e ser empreendedor. Porque o poder político, o exercício de um poder político lá é um serviço à comunidade. Mas ele é muito bem relacionado, está há 20 anos nessa posição. O Hector tem diversos negócios, a Carla está lá há 20 anos, e eu sou o Link aqui no Brasil, apoiando localmente essa parceria. Tá? E tenho certeza que a gente vai conseguir fazer muita coisa junto, já tivemos aí alguns encontros, né? Sim, então, sim. Fantástico, eu fico com essa lição de casa da gente agendar um treinamento mais detalhado. E talvez até depois fazer um tipo, não vou chamar de manifesto, mas um tipo de um clipezinho explicando, porque aí a startup, eu quero ir para os Estados Unidos, peraí, assiste esse vídeo e depois você vem conversar comigo. Isso. Se tem isso, se tem aquilo, se tem compliance disso, não é ser rigoroso, mas é ser estratégico, né? Para levar produtos de boa qualidade aí. Então, ou também que o Hélio falou agora, nós temos a base na Amazon, pode levar, dar um cutucão lá nos Estados Unidos, para a gente conseguir também ter essa penetração lá, visto que aqui a Oracle já está levando para a América Latina inteira, né? Fantástico. Dizer, então, são coisas assim que a gente, dentro de um vídeo ou dentro de um Forms, a gente já pode estar colocando e ajudando as startups aqui ou empresas também. Bom, excelente, excelente. E nessa linha de soluções, eu queria passar o tempo aí para o Marcelo. Isso. A gente entende que investir nos Estados Unidos é uma grande oportunidade para reduzir a distância psicológica, e aquilo que o Marcelo vai explicar para a gente em termos de oportunidade de investimento é muito interessante. E eu passo agora o tempo para o Marcelo. Marcelo, por gentileza. Opa, doutor Ricardo, boa noite, está me escutando? Sim. Boa. Obrigado, Eide, obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco o que eu faço aqui nos Estados Unidos. Eu preciso compartilhar minha tela. Para mim compartilhar minha tela, eu tenho que clicar aqui para apresentar isso? Vai apresentar agora. Isso. Ok. Vocês estão vendo a minha tela? Está começando. Ok. Então, só para me apresentar rapidamente, para vocês saberem a minha história, né? Lógico que vocês não estão aqui para escutar a minha história, vocês querem saber qual que é a oportunidade. Mas eu moro nos Estados Unidos há 23 anos, tá? Eu morei 13 anos em Nova York, onde eu comecei o meu primeiro negócio aqui nos Estados Unidos, na área da construção civil. Né? Eu tenho uma empresa que faz reformas, acabamentos aqui em Nova York. Em 2008, eu abri minha construtora em Miami, fiz projetos bem interessantes na área da construção, fiz um prédio em Miami Beach, um prédio em Bay Harbor, projetos bem interessantes em Miami. E há mais ou menos 2 anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, eu comecei a fazer os investimentos imobiliários, né, no setor, no Alabama, né? E foi algo assim que realmente me chamou muita atenção. É isso que eu quero compartilhar com vocês, algo que eu não sabia antes de 2019. Tá? O porquê que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, em 98, aqui nos Estados Unidos o mercado imobiliário, algo que eu acredito muito, investimento imobiliário, ele estava começando uma explosão. Aqui, assim, um aquecimento muito grande aqui em Nova York, uma casa que custava 177 mil, depois de 5 anos já estava valendo 900 mil e esse preço estabilizou. A mesma coisa aconteceu com o mercado em Miami, né? Como eu conheço muito bem o mercado imobiliário em Miami, eu fiz todos os estudos que eu queria fazer para poder investir em Miami, e também o mercado, eu cheguei um pouco tarde no mercado em Miami. Foi quando eu comecei a estudar Orlando, onde eu moro. Eu moro em Orlando, desde 2011 eu moro lá. O mercado de Orlando é um mercado que aparentemente parece que é mais fácil de investir, né, pelo valor do investimento, é muito menor que Miami, muito menor que Nova York.
E eu fiz todos os estudos que eu tinha que fazer para poder construir casas, casas no padrão mais barato, né, para a gente poder ter um lucro. Fiz os estudos, fiz toda a pesquisa do mercado. Eu fiz um planejamento para comprar terrenos na faixa de $8 mil, gastar uns $100 mil para construir a casa e poder vender na faixa de 200 mil. Estava decidido a fazer esse investimento em Orlando, né? Era o que fazia mais sentido pelo investimento. Quando eu fui começar a fazer o investimento, esse terreno que era 8 mil passou para 35 mil, né? Porque os brasileiros, quando vê uma oportunidade, principalmente muita gente do Brasil, muitas famílias mudando para Orlando e o pessoal com dinheiro queria fazer alguma coisa, inflacionou o mercado e começou a não fazer sentido os números. Tá? Se tudo desse certo lá em Orlando, eu teria um lucro de 25%. Aí as coisas vão acontecendo, né? Eu estou falando assim de uma maneira bem rápida para você entender o porquê que eu cheguei no Alabama. As coisas vão acontecendo de uma maneira bem engraçada na nossa vida, né? Eu acredito muito que tudo tem um sentido. Em 2019, eu fui participar de um evento de negócios no Alabama, em janeiro, e eu postei uma foto na minha mídia social, e eu tenho um amigo de muito tempo, um amigo americano, que eu não sabia que ele estava investindo no Alabama, e ele botou uma mensagem lá perguntando o que eu estava fazendo na área dele, mas eu sabia que ele era de Nova York. Eu falei assim, cara, por que eu estou na área dele? Eu achei meio engraçado o comentário dele e eu meio que retruquei, respondi o comentário dele. Eu falei assim, Alabama, sua área, você é de Nova York. Aí ele falou para mim que estava fazendo alguns investimentos imobiliários no Alabama. Eu fui tirar onda, né? Como todo brasileiro gosta de tirar onda das outras pessoas, eu fui tirar uma onda dele. Eu fui falar assim, então você é o próximo Trump do Alabama? Aí ele falou para mim assim, eu não sou o Trump, mas eu já estou com 93 casas. Eu sabia o que ele fazia antes, eu sabia o que ele estava estudando, e isso aí me chamou a atenção. Quando eu voltei para Nova York, a primeira coisa que eu fiz foi jantar com ele, né? Eu queria saber o que ele estava fazendo, e ele me explicou. Foi aí que ele me falou sobre tax deed, tá? Tax lien e tax deed. A maioria das pessoas que trabalham com imobiliária, com real estate aqui nos Estados Unidos, por incrível que pareça, não conhece o que é tax lien, o que é tax deed, tá? Uma coisa que eu aprendi agora nos últimos anos, que essa é uma ferramenta de investimento muito antiga, tá? Que foi criada no Império, ainda pelos ingleses, ainda quando tinha ainda o Império, né? O rei, a rainha da Inglaterra, quando a pessoa não pagava o imposto, ele criava esse tax lien, né? Ele penhorava a propriedade das pessoas. Então, é uma ferramenta muito antiga, tá? É o investimento mais seguro que existe nos Estados Unidos, tá? Pelas oportunidades que oferece. E foi aí que eu aprendi um pouquinho mais de como fazer isso no Alabama. Aqui nos Estados Unidos, né, cada estado tem leis diferentes, tá? O meu sócio, que é esse americano, né, que ele, né, depois que eu conversei com ele, ele falou assim, Marcelo, eu não preciso mais de ninguém, tá? Eu não preciso de investimento, mas para você, eu vou compartilhar tudo que eu sei fazer no Alabama, tá? Se você quiser investir lá, com o maior prazer, eu vou ser o seu sócio. Então, o meu sócio, hoje ele treina nos Estados Unidos todo, e o mercado do Alabama é o mercado mais interessante, tá? Para fazer isso, porque ele tem alguns passos que os outros estados não oferecem, tá? Então, eu vou puxar aqui meus slides, tá? E eu vou falar com vocês. Deixa eu ver, mudou ali? Mudou. Então, eu vou mostrar para vocês, falar assim, por cima, né? É lógico que eu precisaria mais tempo para entrar mais detalhes, como que funciona o tax lien e o tax deed, tá? Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é o porquê que eu estou investindo no Alabama, tá? E por que a oportunidade do Alabama é tão interessante. O que eu sempre falo é o seguinte, o Alabama ficou parado no tempo há 20 anos, tá? Eu perdi a explosão imobiliária de Nova York, eu perdi a explosão imobiliária de Miami, tá? Eu cheguei um pouquinho atrasado. Em Orlando, eu quase cheguei no momento certo, cheguei um pouquinho atrasado. Você ainda pode fazer dinheiro com Alabama, com Orlando, mas o Alabama, tá? Eu falo para todo mundo, ficou parado nos últimos 20 anos e agora o pessoal descobriu o Alabama. Por que descobriu o Alabama? Porque a Amazon, tá? Ela montou um centro de distribuição, um dos maiores centro de distribuição de robótica da Amazon na região.
várias empresas de tecnologia estão indo para o Alabama. Tá? Então, nos últimos 2, 3 anos, a mudança do Alabama é incrível. Tá? O downtown, quando eu fui lá em janeiro de 2019 e eu tive esse final de semana lá, a diferença realmente é incrível. Tá? Os prédios, a cidade está crescendo, está expandindo, pessoas estão mudando para a cidade e precisam trabalhar. Então, hoje, eu diria que o mercado que está explodindo é o mercado do Alabama. Tá? Tanto que vocês vão ver pelos preços das casas, que até às vezes até inacreditável que a gente consegue ainda comprar uma casa com esse preço. Além disso, em 2022 vai ter os Jogos Mundiais, tá? Que são os esportes que não participam das Olimpíadas, eles fazem esse evento mundial, os Jogos Mundiais vai acontecer em Birmingham, no Alabama, e isso também está movimentando muito a cidade. Tá? Então, o mercado imobiliário do Alabama, por si só, está crescendo uma média de 20% ao ano, tá? Está crescendo. O retorno do investimento que você vai ter sobre o aluguel, né? Todo mundo que investe no setor imobiliário gostaria de ganhar 2%, né, de retorno no aluguel em relação ao valor do imóvel, mas a gente sabe que, eu não sei no Brasil, mas eu estava vendo para fazer alguns investimentos em Balneário Camboriú e eu calculei o valor do imóvel com o valor do aluguel, eu falei, cara, isso não faz sentido. Não faz sentido investir, fazer esse tipo de investimento, porque a pessoa tem que ganhar no mínimo 1%, né, 1%, e o retorno do investimento é muito interessante na questão do aluguel. Tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês é algo que a gente vai poder ganhar com a valorização do imóvel, mas o mais importante ainda é ganhar já com o fluxo de caixa mensal com o aluguel. Tá? E uma das coisas que eu acho muito interessante é a questão da segurança. Né? Eu não sei se vocês estão acompanhando aí no Brasil, mas é bem provável que no dia 30 de setembro, pela primeira vez na história dos Estados Unidos vai dar um calote no mercado. Né? Não sei se vocês estão acompanhando isso, mas se o Congresso e o Senado não aumentar o teto da dívida pública, os Estados Unidos, no dia 30 de setembro, ele vai dar o primeiro calote da história dele para pagar os juros dos bonds que foi vendido. Tá? Então, isso pode abalar um pouco o mercado em relação ao dólar e a segurança de você estar investindo num imóvel, né? Porque ouro, prata, agora, né? Quem gosta do Bitcoin e também imóveis é coisa que, por mais que o dólar desvalorizar, a gente sabe que isso aí vai acompanhar. Então, é uma questão de você ter segurança, de você investir no imóvel, tá? E criar uma renda residual. Então, eu já comprei casas aqui no valores de $800, tá? Casas de $800, vai até $20 mil, tá? Propriedades que hoje estariam valendo $50 mil, $70 mil, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Então, o que seria o Tax Deed ou Tax Lien, tá? Que são duas ferramentas, tá? O que acontece? Quando a pessoa fica devendo o IPTU, tá? O IPTU de vocês, e aqui a gente chama Property Tax. Quando você deve o Property Tax, tá? A cidade, ela faz um lien na sua propriedade, tá? E a cidade precisa desse dinheiro para ela pagar a polícia, para ela pagar o bombeiro, para ela pagar toda a estrutura da cidade. Então, ela não pode ficar sem receber isso. Então, o que ela faz? Ela coloca um lien, tá, na sua propriedade e ela faz um leilão. Normalmente, ninguém compra nesse leilão, entendeu? Porque o leilão, você não tem a oportunidade de ver a propriedade, você não sabe se você está pagando o valor certo. Então, o que acontece? Para os bairros, né, para as cidades continuarem tendo dinheiro para poder operar, o estado do Alabama ele vai e compra a dívida. Ele vai lá e compra a dívida para poder dar dinheiro para as cidades e para os bairros. Tá? Então, resolve o problema dos bairros, resolve o problema da cidade, só que o problema passou para o estado do Alabama. Tá? O que acontece? Depois de 3 anos, o estado do Alabama ele passa esse certificado, ele se transforma num deed. O deed é onde eu compro o valor da propriedade. Porque o que acontece? O estado do Alabama manda uma lista com as casas, o valor exato que essa casa está devendo de imposto,
e eu tenho acesso, conexão dentro do governo do Alabama, onde eu recebo essas casas, essa lista, eu aplico e eu pago exatamente o valor da dívida. Tá? Eu pago exatamente o valor da dívida. Uma vez que eu comprei o deed, eu automaticamente eu comprei essa casa. Tá? Então, a pessoa que está morando na casa ou o inquilino que está morando na casa, ele tem que pagar aluguel para mim. Tá? Eu vou dar alguns cenários para você. Eu oficialmente eu comprei essa casa. Tá? Então, é um processo. Geralmente leva 4 meses, uma vez que eu recebo o deed, né, uma vez que eu mando o cheque para o governo do Alabama, leva de 6 semanas a 9 semanas para mim receber o deed. Uma vez que eu recebo o deed, eu posso, o meu advogado entra em contato com o morador, né, ou o proprietário. Geralmente, eu também faço a visita para explicar para o proprietário o que está acontecendo. Tá? Esse processo geralmente leva 4 meses. E eu dou várias opções, né? O nosso objetivo principal é deixar a pessoa morando lá, então a gente trabalha com a pessoa para a pessoa ficar lá, que a gente fala que isso é quando a gente assina o contrato do aluguel, tá? Então eu faço o investimento, eu compro o deed, aí depois de 4 meses eu trabalho com o proprietário para ele continuar na casa, e depois de 36 meses, tá, que eu tomei posse dessa casa, o título dessa casa ela passa para o meu nome. Tá? Se o morador ele tem que ter até 36 meses para ele poder recuperar essa dívida, pagar a dívida de volta. Só que ele vai ter que me pagar a dívida, tá? E geralmente a gente cobra 18% de juro ao ano, né? A gente tem a possibilidade de cobrar de 11% a 18%, tem outras taxas. Então, o proprietário ele tem até 36 meses, né, para ele poder devolver o dinheiro do que eu investi pagando a dívida que ele estava devendo para o governo do Alabama. Tá? Então, o processo é assim, ficou devendo, primeiro a cidade faz o certificado depois de 3 anos se transforma num deed, é onde a gente compra o deed, e 4 meses, geralmente a gente toma posse da casa, depois de 36 meses a gente recebe o título, né, ou a escritura da casa, e a gente pode reformar a casa, pode vender a casa pelo valor do mercado. Tá? Então, seria mais ou menos esse processo. Então, agora eu vou explicar para vocês um pouco, depois que eu comprei o tax deed, quais são as opções, as possibilidades que a gente tem quando a gente tem esse documento na mão. Então, uma vez que eu paguei a dívida e recebi o deed daquela casa, a primeira opção é quando o governo faz um acerto direto com o proprietário. Tá? Então, se eu paguei ali $5 mil pagando a dívida de imposto que estava pendente e o governo fez o acerto diretamente com o proprietário, que isso não é muito normal, o governo me devolve os $5 mil. Tá? Então, esse aqui é o pior cenário. O pior cenário eu investi $5 mil, eu recebo $5 mil de volta, sem correção, sem juros, sem nada, sem nenhum ganho. Tá? Isso é a opção número 1. A segunda opção é quando o proprietário recupera a dívida. Tá? Então, por exemplo, o doutor Ricardo, eu paguei a dívida da propriedade do doutor Ricardo, eu bati na porta do doutor Ricardo e falei, olha, não sei se você está sabendo, eu comprei a dívida sua, eu comprei a sua propriedade agora, e eu paguei $5 mil. Se você quiser recuperar, né, você vai pagar $5 mil e tem mais as taxas, mais os juros. Então, geralmente eu faço um lucro rápido se o doutor Ricardo realmente quiser recuperar a dívida dele. Então, ele fala, quanto que eu preciso pagar para me recuperar a minha propriedade? Aí ele faz o acerto com o meu advogado e a gente faz libera a propriedade de volta para o doutor Ricardo, tá? Nesse exemplo. A terceira opção, que é a opção que a gente mais procura, é o proprietário assinar o contrato do aluguel. Tá? Então, geralmente a gente negocia diretamente com o proprietário, a gente quer que o proprietário fique na casa, tá? Porque se eu compro uma casa por $5 mil e o proprietário fica na casa pagando um aluguel, geralmente eu faço um aluguel muito mais barato que do mercado, tá? Um aluguel que teria que ser $800, eu geralmente faço $400, faço $250, porque uma vez que o proprietário assina o contrato de aluguel, aqueles 36 meses que eu preciso esperar para mim transferir o título para o meu nome e
eu poder vender a casa pelo valor de mercado, começa a ser contabilizado. Tá? Então, essa que é a opção que a gente mais procura fazer, que a gente não precisa fazer reforma, não precisa fazer nada, é só fluxo de caixa entrando. Tá? Então, essa é a terceira opção, a opção que mais funciona. Só para vocês terem uma ideia, eu já comprei uma casa no valor de $800 e, por incrível que pareça, o proprietário assinou o contrato e ele está me pagando $425 de aluguel. Tá? Então, tipo assim, eu imaginei que ele ia recuperar a dívida, porque a dívida era um valor pequeno, mas ele resolveu assinar o valor do aluguel. Então, com o investimento que eu fiz de $800, né, eu estou recebendo um fluxo de caixa de $425 por mês. Tá? Ele tem uma pergunta? Sim, só desculpa estar interrompendo aí, mas, por exemplo, e se nesses 36 meses eu fiz normalmente acontece muito aqui no Brasil, deve acontecer aí também, o cara fica inadimplente, ficando aí, sei lá, pagou os 4, 5 primeiros meses. Como que dá para tirar essa pessoa? É de imediato ou a lei ainda propicia ali uma recuperação, alguma coisa nesse sentido? É de imediato. Aqui a lei é super rápida para tirar a pessoa. Na verdade, Nova York é mais complicado, na Flórida é mais ou menos, mas no Alabama funciona super rapidamente. Tá? Então, nessa situação, eu vou conversar com vocês. Né? Por exemplo, porque uma vez que a gente tira a pessoa da casa, a gente tem que reformar. Então, se a pessoa está preparada para fazer a reforma, aí a gente tira rapidamente. Em questão de 15 dias, tá? No máximo 30 dias, a pessoa já está saindo da casa. Tá? Então, no Alabama funciona perfeitamente a lei se ele ficar inadimplente. Eu já tive uma situação, mas foi mais pela situação do Covid, né? A pessoa assinou o contrato do aluguel e ela só deu o depósito. Ela ficou 12 meses sem pagar o aluguel. Só que ela conseguiu um programa do governo do Alabama e o governo do Alabama pagou os 12 meses atrasado e pagou mais o aluguel até o final do ano para mim. Então, tipo assim, existe vários programas, porque o investimento que eu faço no Alabama é casas baratas, tá? São aluguéis baratos. Por quê? Porque esse aluguel é protegido pelo governo do Alabama, tá? E é muito, na minha opinião, né? Essa é uma recomendação minha. Ao invés de eu ter uma casa recebendo $5 mil de aluguel, eu prefiro ter 10 casas recebendo $500, entendeu? Porque sim. É como uma bolsa, uma bolsa de valores. É a questão da segurança. Uma outra coisa também que é importante, tipo assim, se tiver uma crise aqui nos Estados Unidos, o cara que pagava $1.500 de aluguel, ele vai ter que morar em um lugar e vai ter que pagar menos. Então, as minhas casas sempre estão alugadas. Tá? Então, geralmente eu faço esse programa mais barato, que eu vou explicar mais para vocês como é que funciona. Então, essa aqui é a terceira opção. A quarta opção é o proprietário abandona a casa. Tá? Então, o que acontece? Eu vou lá no Dr. Ricardo, eu falo com ele, essa casa agora eu sou o dono da casa, se você quiser ficar aqui, você vai ter que pagar aluguel, se você quiser me devolver o dinheiro que eu paguei, você vai ter que pagar. Aí o Dr. Ricardo abandona a casa. Tá? Pode acontecer isso. Se acontecer isso, a gente vai fazer uma reforma na casa, tá? Que vai gastar em torno de entre 15 a 25 mil dólares, tá? Que a gente prepara a casa para a casa passar por um programa que se chama Section 8, que é um programa do governo, tá? Eu não tenho inquilino, tá? Todas as casas que eu reformo, eu alugo direto para o governo do Alabama. No dia 1º do mês, o governo do Alabama paga para mim o aluguel, tá? Porque é um programa que o governo oferece para as pessoas que precisam de aluguel. Quais são as vantagens? Primeiro, que eu recebo, independente de crise ou sem crise, dia 1º eu recebo o aluguel. Uma outra coisa que é interessante, a pessoa cuida da casa, tá? Porque o governo do Alabama faz 2 ou 3 inspeções por ano. Se a pessoa não estiver cuidando da casa, ela perde o aluguel de graça. Tá? Então, ela realmente cuida da propriedade. Então, esse é um programa que eu utilizo para alugar minhas propriedades. E a quinta opção, que é a que a gente evita ao máximo, tá? Que é ter que tirar o proprietário da casa. Tá? Que existe 2 maneiras. Quando o proprietário ainda não assinou o contrato do aluguel comigo, tá?
eu tenho que fazer um processo diferente para tirar ele, tá? Que custa mais caro e leva um pouquinho mais de tempo, tá? Mas esse pouquinho mais de tempo é de 2 a 3 meses, tá? Se ele assinou o contrato, aí é um processo mais rápido, tá? Então, toda vez que eu compro um tax deed, tá? Que essa aqui são as 5 situações que podem acontecer. Até hoje, tá? Eu nunca tive nenhum prejuízo, nunca perdi dinheiro, tá? Sempre é uma dessas 5 situações. É lógico que cada situação é uma situação diferente, né? Então, nesses 2 anos que eu estou fazendo isso, sempre tem uma situação que não tinha aparecido ainda, porque cada casa é um caso, tá? Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês, tá? Esse exemplo aqui é um exemplo real, tá? O proprietário recuperou a casa dele, tá? Geralmente o retorno do investimento que você faz fica de 9% a 111%. Eu comprei a casa por $829, tá? Ele, em 50 dias, eu consegui fazer o fechamento com ele, com o proprietário, e ele me pagou de volta $1.753, tá? O valor aqui é pequeno, mas se você analisar, né, 50 dias, eu coloquei $829, recebi $1.753. Aí o que eu faço? Eu vou para a próxima casa, tá? Então, o prazo em média, quando a pessoa recupera, é 92 dias, tá? Que vai o advogado, faz acerto. Eu já tive uma situação que eu comprei uma casa de um velhinho de 98 anos, só que o valor era em torno de $12 mil, e nessas negociações o velhinho falou que ele esqueceu de pagar, né? E a gente entendeu que se a gente fosse na frente do juiz, né? Primeiro que a gente não ia fazer isso com um velhinho de 98 anos. E segundo, que se a gente fosse na frente do juiz, dificilmente o juiz ia se simpatizar com essa situação dessa. Então, a gente fez umas notas promissórias, né? A gente fez um financiamento para ele está pagando para nós em 36 vezes. Então, cada caso é uma situação diferente, mas sempre a gente ganha um lucro em cima quando a gente recupera a casa. Um outro cenário que aconteceu, o proprietário aceita o aluguel, tá? Eu comprei essa casa aqui por 862, ele aceitou o aluguel de 425, a avaliação dessa casa aqui é 29 mil, tá? E geralmente eu faço um acerto do aluguel entre 215 a 450 dólares, tá? Bem abaixo do valor do mercado, porque o objetivo é que a gente não gaste dinheiro com a reforma, tá? Eu prefiro, ao invés de eu gastar 25 mil dólares para reformar essa casa, eu prefiro comprar mais 5 casas, tá? Porque o mercado tá valorizando. Esse aqui foi o pior cenário que eu tive, tá? Esse aqui é a casa que deu tudo errado, mas mesmo assim o resultado foi muito bom. Eu comprei essa casa por 4 mil. Tá? Uma coisa que eu vou falar para vocês, as casas são feias, tá? Não vou esperar que são casas bonitas, igual as casas do Brasil. Tá? Esse tipo de casas são casas mais simples. A reforma inicial era para ser 16 mil dólares, 16.500. Deu tudo errado com eletricidade, com ar-condicionado. Eu gastei 26 mil dólares, tá? A avaliação dessa casa agora, ela tá 77 mil, que é bem próxima da Amazon. Foi, né, uma valorização aí de 156%. E esse aqui eu aluguei direto para o governo do Alabama. Eu recebo 725 por mês, tá? Então eu estou recebendo aí, mesmo dando tudo errado, eu recebo 2,4% ao mês, tá? E esse aqui foi o pior cenário, 30 mil dólares de reforma. Tem casas que eu só preciso fazer o telhado, tem casas que eu só preciso trocar alguma coisa, mas esse aqui foi o pior cenário que eu tive no Alabama, tá? Esse programa do Section 8 é o programa que a gente trabalha, tá? Tem uma fila de espera gigantesca do governo, tá? O governo precisa desse tipo de propriedade e o governo do Alabama, ele agradece o que a gente está fazendo lá, porque tem muitas casas abandonadas, tá? E a gente vai lá, entra, compra a casa, reforma a casa, prepara para o governo do Alabama, o governo do Alabama vai e coloca uma família ali. Então a gente realmente está fazendo um trabalho que o governo do Alabama se interessa muito, né? E por isso que ele oferece essas vantagens para nós, tá? Então eu vou dar os números finais aqui, né? Que eu não vou entrar muito em detalhes e também vocês provavelmente têm algumas perguntas. Eu comecei a fazer isso no dia 21 de agosto. Tá? Eu comecei a fazer comprando casas para investir, né, pelo valor. Hoje eu comprei já 96 casas. Tá? Aqui são alguns dados só para você ter uma ideia.
Teve 3 casas que o proprietário fez acerto direto com o governo do Alabama, então o governo do Alabama devolveu o meu cheque. Teve 24 casas que o proprietário recuperou, já estou com 10 casas que estão alugadas, 8 casas que estão fazendo reformas, tá? Tem 50 casas que estão ainda em negociação. Uma coisa que eu quero lembrar para vocês, né, que isso é durante a pandemia, tá? Durante a pandemia, o fórum, eles fecharam, eles não aceitavam nenhum processo de tirar ninguém da casa, as pessoas não precisavam pagar aluguel aqui nos Estados Unidos, né? Não sei como é que foi no Brasil, mas esses dados todos foi todos na época durante a pandemia, tá? Agora que está voltando ao normal. Então, números finais, tá? Eu fiz um investimento de $535 mil. A avaliação atual desses imóveis é mais de $4 milhões, tá? A gente fala aqui que é o equity, né? Mas é uma valorização aí de mais de 700%, tá? No setor do imóvel. Não tem nenhum outro mercado que vocês vão conseguir esse resultado, tá? Em Miami você não vai conseguir, em Orlando não vai conseguir, em Nova York você não vai conseguir. Pessoas já conseguiram isso, mas eles participaram da explosão imobiliária daqueles mercados, tá? E o que está acontecendo hoje no Alabama é algo assim bem único, tá? Então, eu tentei, né, fazer de uma maneira bem rápida aqui, né, doutor Ricardo? Então, eu não sei se eu vou abrir para responder algumas perguntas, mas o nosso objetivo era compartilhar com vocês essa oportunidade de investimento imobiliário, o setor de imóvel, né, para você criar uma renda residual. Ok. Pessoal, tem alguma pergunta? Porque senão eu vou fazer algumas. Uhum. Bom, deixa eu só entender o processo, né? Porque a Global Investors, ela é basicamente um clube de investidores. É lógico que nós vamos querer ter aí pelo menos um vídeo explicando isso no nosso site, explicando. Vou supor, eu quero investir, tá? Como que eu faço? Eu tenho que buscar você, porque eu não vou saber de todo esse processo aí dos Estados Unidos. Eu vou ter que comprar a casa com você ou tem que montar todo um processo lá que você vai avisar? Não, olha, você vai comprar agora esse DID, né? Esse processo como um todo. Como que é para a gente investir? Investe em você ou investe quando tiver os DIDs lá, você só assessora a gente? Como que é o efeito do processo? Bom, funciona assim, o primeiro passo, o doutor Ricardo e a Carla, eles vão fazer a estrutura que vocês precisam, e é o que eu recomendo, né? Eu recomendo vocês abrir uma empresa, uma LLC aqui nos Estados Unidos, para investimento imobiliário, e aí que entra o processo deles, que eles vão fazer o Tax ID Number, que seria o CPF de vocês, abrir a LLC e abrir uma conta do banco, tá? Sim. Essa LLC de vocês, a gente vai fazer uma joint ventures com a minha LLC do Alabama, tá? A gente vai fazer uma joint ventures, então vocês vão fazer o investimento, o dinheiro vai ficar na conta da LLC de vocês, até eu mandar a lista para vocês aprovarem se vocês querem comprar essa casa específica ou não, tá? Qual que é o meu trabalho? O meu trabalho é procurar, né, como a gente nós vamos ser sócios, né, dessa joint ventures, dessa parceria. O meu trabalho é encontrar as casas que a gente não vai ter problema, tá? Então, geralmente eu recebo, né, só para dar um exemplo, eu recebo uma lista com 800 casas. Só que essa lista tem terrenos que a casa não existe mais, que a casa pegou fogo, tem casas que está destruída, está demolida. Então, o que eu faço? Dessa lista de 800 casas, eu estudo o tamanho da casa, o valor da casa, qual que é a área da casa e se qualifica para o programa do governo do Alabama. Então, numa lista de 800 casas, vai sobrar mais ou menos umas 90, tá? Eu já vou eliminar eu só vou ficar com 10%. Dessas 90, eu vou mandar minhas equipes lá, que é o meu construtor, eu vou mandar o advogado fazer o levantamento da casa, a minha agente imobiliária ela vai olhar a casa, eu mando as pessoas tirarem foto para mim qualificar. Então, dessas 90, geralmente vão sobrar de 22 a 23 casas. Tá? Essas 23 eu faço um relatório e mando para os investidores que estão prontos. Tá? Então, por exemplo,
eu mando o relatório para vocês e falo, eu tenho essa casa nesse endereço, aí eu mando as fotos, mando as informações, Google Map, tudo que você precisa para você acessar as informações da casa, e vai estar o valor lá, $4.700 ou $7.000. Aí vocês olham a casa, né? Uma certeza que vocês podem ter é que a gente já estudou, já qualificou a casa, então é só questão de vocês investirem, né? A gente, com a nossa experiência, a gente sabe se vai precisar fazer reforma, se o proprietário cuida da casa ou não cuida, porque geralmente, da maneira que ele cuida de fora da casa, ele cuida de dentro também, então a gente geralmente tem muito cuidado com isso. É lógico que eu não posso garantir nada, né? A gente está comprando eu não consigo entrar dentro da casa, só por fora. Sim. E aí eu mando, por exemplo, 4.700. Aí vocês olham a casa e falam, não, eu gostei dessa casa. Aí, nesse momento, vocês fazem a transferência de dinheiro da LLC de vocês para mim, a LLC, para mim fazer o cheque e mandar para o governo do Alabama. Tá? E aí, essa propriedade vai entrar dentro do contrato de vocês. Aí, a partir desse momento, nós vamos fazer todo o processo de entrar em contato com o proprietário. A gente vai esperar as 6 semanas, ou 6 a 9 semanas para receber o deed, entrar em contato com o proprietário, ver o que o proprietário vai decidir fazer, e aí a gente vai sempre comunicar com vocês. Olha, esse proprietário assinou o contrato de tanto, e aí a gente vai atualizando vocês. Eu poderia fazer um paralelo, por exemplo, com uma imobiliária, né? Que nem aqui no Brasil. Você está fazendo um papel de tipo de uma imobiliária, a grosso modo, né? Com um processo específico. Além disso, por exemplo, e aí, para fazer o aluguel, você entra com uma taxa administrativa para passar o dinheiro do aluguel para o investidor, ou como que você faz? Porque eu não vou estar aí. Então, de repente, o cara não quer ficar na casa, vai ter que arrumar um outro inquilino, né, que a gente fala. Como que fica isso daí, né? Você vai administrar também isso? Sim, eu tenho uma empresa, uma imobiliária, no caso, né, que ela faz toda Sim. essa parte de manutenção, tá? Ela faz toda essa parte de manutenção. Então, essa parte de fazer o contrato, assinar o contrato, quebrou um vaso sanitário, o telhado deu problema, é essa empresa que ela administra isso. É lógico que todo o custo, né, todo o custo é o investidor que cobre, tá? Agora deixa eu explicar como é que funciona a parte financeira, tá? O investidor, ele coloca 100% do dinheiro, tá? Para comprar a casa, para reformar a casa, para manter a casa. Esse dinheiro entra dentro dessa joint ventures, dentro dessa parceria, como se fosse um loan. Como é que é um loan? É um empréstimo. Um empréstimo. Obrigado. Um empréstimo, tá? O investidor, em cima desse valor, ele já começa a receber 3% ao ano. Tá? A gente começa a contabilizar 3% ao ano. Tudo que a gente gastar é o investidor que cobre, tá? Todo o dinheiro que entra, né, entra como empréstimo. E tanto o aluguel, tá, quanto se a gente decidir vender a casa depois dos 36 meses, a gente devolve todo o dinheiro que o investidor colocou com 3% e a gente divide 50% do lucro, tanto do valor da venda, tá, tanto com o valor do aluguel, tirando todas as despesas, né? Tá. Mas o aluguel mês a mês, você chega a cobrar alguma coisa? A minha imobiliária cobra a empresa que faz a administração, ela cobra 10%. 10%. Tá. 10%. Tá. PC, pode falar aí. Marcelo, como é que funciona? Eu sei que você não teve essas experiências. Como é que funciona com uma conta negativa, por exemplo? Você fez os investimentos, fez tudo, mas no final do período, ao invés de lucro, houve prejuízo. Como é que funciona isso? É uma hipótese só. Uma hipótese. A gente não teve até hoje, tá, uma situação de negativo. Tá? Eu vou te falar assim, uma situação que aconteceu. Tá? Eu comprei uma casa e o proprietário ficou bravo e botou fogo na casa. Tá? Então, o que acontece? O valor que a gente pagou
a gente não vai ter o retorno esperado, mas pelo menos o valor, se eu vender o terreno, eu consigo cobrir o valor do investimento. Tá? Mas vamos imaginar que a gente tem alguma perda, tá? Que até agora eu não tive nenhuma dessa situação, mas o investidor, a gente divide o prejuízo, no caso, né? A gente vai ter que dividir o prejuízo também. Mas eu não vejo esse cenário acontecendo, Paulo, porque o pior cenário no meu caso, foi esse, que o proprietário colocou fogo na casa. Então, a gente agora vai esperar passar os 36 meses, o mercado está valorizando e a gente vai ou construir uma casa nova ou a gente vai vender o terreno. Uma coisa que a gente mudou, tá, que isso aconteceu mais ou menos uns 10 meses atrás. Há 3 meses atrás, a gente fechou com uma empresa, com um seguro. Então, agora, se acontecesse isso hoje, a gente tem um seguro, que a nossa seguradora, ela paga até $50 mil, tá? Ou melhor, ela paga o valor que a gente passar da avaliação. Então, quando eu compro uma casa, o seguro custa $54 por mês, tá? Que geralmente todo investidor opta em pagar esse seguro. E se acontecer um cenário desse, tá? Por exemplo, tu comprou uma casa de $7 mil, a gente colocou o seguro, o proprietário colocou fogo, tá? A nossa companhia de seguro, ela vai pagar $50 mil, tem que pagar $10 mil de franquia, né, de deductible. Então, a gente vai receber um cheque de $40 mil. Então, mesmo nessa situação, a gente teria um lucro aí de mais ou menos $33 mil. Obrigado pela explicação. Bom negócio. Legal, obrigado. Ok, Paulo. Depois eu queria só ver como que a gente pode deixar exposto isso no site nosso, né? E aí a gente vai tentar ver, nós temos gente também conhecidas aí de investimentos em Miami, né? Tem gente aqui que tem conhecidos também, ou deve ter investimentos também, e aí também tentar oferecer esse tipo de processo. Depois a gente precisa ver com o Ricardo e com você, Marcelo, como que a gente pode deixar isso uma parte, talvez, no site nosso, sei lá, de tempos em tempos, fazer apresentações do modelo, né, para grandes investidores imobiliária, que tem bastante aqui no Brasil, né, porque tem muito brasileiro que quer ir para os Estados Unidos, né, e não quer também só pegar coisas de caras de Miami, Orlando, esse troço todo, né? Talvez aí seja uma oportunidade. Você começa, de repente, você vai até morar um período, ou aluga, e aí você já começa a montar um ecossistema dessa parte dentro do Alabama, né? Então, eu tenho uma pergunta, eu acho uma pergunta meio sugestão, né? Isso que o Marcelo colocou, de cada pessoa montar uma empresa e criar o seu ID. Marcelo, na visão sua e do Ricardo, seria possível criar-se, através, por exemplo, de uma Global, uma empresa única com vários sócios aqui no Brasil para fazer esse tipo de investimento? Eu posso responder. Sim, é possível. Uma estrutura, talvez, interessante seria constituir no Brasil uma empresa de participações. Essa empresa, ela seria um membro da LLC, lá nos Estados Unidos. E, então, essa LLC, nos Estados Unidos, ela receberia os rendimentos. Ok? Aí temos prós e contras, né? O pró é que você foge, lá nos Estados Unidos, para quem não tem residência, a faixa de isenção para o chamado state tax, que é o imposto sobre transmissão causa-mortes, a faixa de isenção é $60 mil, e acima de $60 mil, a alíquota é 40%. Então, se você tem um patrimônio nos Estados Unidos e você não é residente, e o seu patrimônio é de $1 milhão, e está na sua pessoa física, você vai pagar praticamente 40% em cima desse patrimônio no momento do seu passamento.
Se você coloca isso numa pessoa jurídica, você, então, tem um planejamento já estabelecido e fugiria desses 40%. O desafio é que, quando você quer distribuir recursos para a sua empresa aqui no Brasil, a incidência tributária é mais elevada. Então, faria sentido você montar uma conta lá nos Estados Unidos, na pessoa física, e deixar esse recurso lá. Ok? Então, basicamente, seria possível, para responder para o Paulo, monta-se uma empresa de participações aqui, os membros da Globo que queiram participar investem, essa empresa constitui um LLC, manda o câmbio para lá, e aí faz a joint venture com o Marcelo, com a empresa do Marcelo. Tá? Esse é um desenho possível. Dependendo do investimento, isso pode ficar mais sofisticado e também mais, eu diria, dispendioso, né? Depende do volume. Você pode considerar também a constituição de um trust, justamente para evitar os efeitos sucessórios em relação à incidência do state tax. Te ajudei, Paulo? Ajudou. Nossa, foi bastante esclarecedor. Agora eu me vi lendo aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, falando sobre a parte de imóveis, as coisas. Muito esclarecedor. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Ricardo. Obrigado mesmo. Ótimo. Até falando aí que o Paulo coloca, a Global, de repente, pode ter dentro do seu clubinho, né, gente que queira fazer essa participações, vamos dizer assim. De repente, Ricardo, se você puder fazer algum desenho, vamos ver se a gente leva isso, talvez montando workshops, né? Talvez, para a gente ver a pessoa que tem mais ou menos vontade ou skill para isso, e montar essa, talvez, participação junto com o Marcelo de Mello. Fantástico. Pode tentar, vamos tentar fazer workshop. Eu estou fazendo workshop agora de educação, na próxima quinta-feira, com SG, empreendedorismo, esse troço todo. De repente, a gente faz uma só com essa participações. De repente, a gente pode envolver mais gente para entrar nesse como um business, né? Como um negócio de real estate, né? Nos Estados Unidos, né? Uhum. Que é interessante. E é interessante notar como a cultura americana ela é pragmática, né? Sim. Esse modelo ele faz com que o município receba o dinheiro. Sim. Ele assegura um meio para que aquele que está morando tenha mecanismos de proteger a sua moradia. Sim. Mas também movimenta a economia. Sim. Não deixar parado. Vai ganhar menos, mas não vai deixar parado. É um país sério, né? Um país das oportunidades e que as coisas acontecem. Por exemplo, o Marcelo arrumou esse nicho aí, que é uma coisa bastante interessante. Aí se no Brasil fosse assim, né? Aí se no Brasil fosse assim. Não, e essa ferramenta de investimento, ela tem mais de 200 anos. As pessoas não sabem que existe o tax in, tax deed. Isso aí tem mais de 200 anos a maneira que funciona. Só que é uma coisa que as pessoas não sabem como é que funciona. Eu já conversei com várias pessoas que trabalham no ramo da imobiliária e elas acham que isso aí não funciona, que isso não existe, e é incrível. Né, a maneira que, como o doutor Ricardo falou, é uma oportunidade de a gente ajudar a comunidade, mas é lógico que a gente está ganhando dinheiro, né, pelo nosso investimento, de botar o dinheiro, botar o capital e botar o nosso trabalho. E só um comentário rápido. Nesse fluxo de operação, o que o Marcelo faz com a equipe dele é o fundamental, que é justamente a escolha da casa, essa due diligence. Isso é importante. Esse é fundamental. Então, eu diria que, às vezes, as pessoas talvez não façam esse investimento porque não têm esse recurso de fazer a due diligence, a escolha da casa. Eu quero dizer, eu invisto pessoalmente desse projeto e já tenho percebido a evolução do investimento, e a due diligence ela é fundamental
porque aí você escolhe a casa. O Marcelo tem um perfil interessante, né? Ele compartilhou com vocês a história de experiência em real estate e construção. Então, ele entende do mercado e entende de construção, né? Então, o que a gente procura fazer com o One World é congregar essas experiências e expertises para oferecer uma excelente solução de investimento e oportunidades lá nos Estados Unidos. Uhum. Você acredita que daria para fazer, não sei, eu estou viajando aqui um pouco, mas daria para fazer um pool, por exemplo, às vezes você faz uma captação, como se fosse uma startup. O Marcelo de Mello é uma startup. Eu pego uma captação, sei lá, de R$1 milhão, estou dando exemplo. E aí divide em várias casas, tal, e aí divide o aluguel. Você acha que isso poderia existir? Sem dúvida, sem dúvida. Tá. Esse eu diria que, como o Marcelo colocou, o Alabama está começando, tem muita casa aí, tem muita coisa. E como ele também colocou, né, ainda que a gente admita que o Alabama seja um mercado finito, e assim o é, não é só lá que tem essa modalidade. É que o Alabama, nós temos uma situação peculiar de muita proximidade e relacionamento institucional importante. Sim. Mas R$1 milhão, R$1 milhão, sem dúvida, dá para estruturar essa operação com certeza. Levanta o recurso e faz essa operação lá. Porque hoje... Oi. Doutor Ricardo, só para... A gente estudou um ano atrás para a gente investir em outros mercados. Só que o que a gente tem no Alabama é tão único que a gente falou assim, cara, vamos focar no que a gente está fazendo aqui, que está dando muito certo, e a gente já está trabalhando com outros mercados, mas é tipo assim, a gente está focando naquilo que está no momento agora, que é o momento do mercado Alabama, entendeu? Então, mas a gente pode fazer em qualquer um dos 50 estados dos Estados Unidos. Eu posso compartilhar um negócio que eu vi agora esse final de semana com vocês, que agora, por causa do tamanho que a gente está ficando lá, está aparecendo algumas coisas interessantes, tá? Eu quero compartilhar com vocês aqui. Isso aqui é bem... Vocês... deixa eu ver se vocês estão vendo a tela. Estão vendo essa tela aí agora? Isso aqui é um complexo de 161 apartamentos, tá? E um dos estádios que vai acontecer esses jogos mundiais o ano que vem fica mais ou menos 1 quilômetro daqui. E a cidade... ela está implorando, porque isso aqui está abandonado, entendeu? Então, ela entrou em contato com a gente, para ver se a gente consegue fazer isso. Eu estou trabalhando para fechar esse investimento. Só para vocês terem uma ideia de números, tá? Aqui são 161 apartamentos. Eles estão pedindo $1,5 milhão, tá? A gente vai oferecer 1,3 milhão. E eu acredito que a gente tem um orçamento inicial de 4 milhões para reformar, mas eu acredito que a gente vai fazer mais barato, que as primeiras casas a gente começa a entender o processo é uma linha de montagem, né? Esse tipo de projeto. E o prefeito já deixou aberto que ele vai facilitar tudo para nós, porque se a gente conseguir fazer esse projeto para eles, vai ser uma vitória para a prefeitura atual, entendeu? Para chegar nos jogos com essa área bonita, e depois que estiver pronto, vai gerar um fluxo de caixa de $120 mil por mês, né? E uma avaliação de $15 milhões. Tá? Então, tipo assim, é um projeto maior, né? Mas é isso que está começando a aparecer para nós, mesmo dentro do mercado do Alabama, entendeu? Então, a gente começou com casinhas de $800, $4 mil, e agora, pelo volume de casas que a gente tem, está aparecendo negócios maiores. Então, só para vocês entenderem o potencial que tem o mercado de lá. Eu acho bastante interessante, Ricardo e Marcelo, mas a gente acha que tem que ter uma estruturação assim, talvez ou como um pool, ou como... enfim, porque eu já tive participando de parte hoteleira aqui no Brasil, né? Então você compra um quarto de hotel. Então, na verdade, você pode comprar a fração do quarto ou você pode comprar o quarto.
né? E como se fosse um hotel, né? E aí, conforme a sua fração, né, você ganha lá a diária, lá aquelas coisas todas. Então, nós temos que estruturar isso daí para nós ver como que a gente pode operacionalizar e buscar gente aqui que vai ser o Walner para captar isso daí para jogar para o Marcelo. Fantástico. Como se fosse uma startup, Não, eu acredito. Sem dúvida, e eu acho que a proposta falada pelo Marcelo da remuneração de 3% e dividir o lucro depois no final em 50% é extremamente justa, é extremamente boa. Né? Sim. E para um mercado crescente que tem essas coisas, é bem interessante. Precisamos estruturar alguma coisa assim. Gostei desses modelos seu, Marcelo. Gostei mesmo. Se você quiser liderar, Paulo, aqui do Brasil, fica eu não à vontade. tenho essa capacidade, Ed. Eu sou muito mais. Eu não tenho essa capacidade, mas é networking. Às vezes é networking. Pode capacidade ser. o Ricardo e o Marcelo nos vão dar. Tá? Talvez um modelo, mas na verdade tem que ter gente aqui como owner disso daí para capitanear a gente para levar para lá, né? Sei lá, às vezes tem parentes, você tem amigos que pensam em investir nisso daí ou até futuramente ter um rendimento lá para morar por lá. Ok, vamos falar sim, gostei bastante. Gostei bastante da apresentação, gente. Obrigado, Ricardo, obrigado, Marcelo, obrigado mesmo. Prazer estar com vocês. Ricardo, só para concluir aí, depois a gente precisa ver os próximos passos aí com relação a todo esse agreement, né, que eu e o Vitor, Cristina, Bia, o pessoal que está na Globo nos ajudando, né, participar aí e começar a fechar esses modelos, tanto de software, como esse de casa, como uma série de coisas, né? E ter as instruções, os vídeos, os treinamentos necessários, que eu acho que aí começa a gerar negócio. Não, excelente. A ideia hoje foi conceitual, apresentar e até evoluímos para o produto, né? Sim. Mas certamente temos algumas camadas aí para descer, mas a gente tem o domínio necessário para instruir e também executar. É isso que para nós ainda está flutuando ainda em software, em hardware, e nessa parte de real estate. Então, eu pediria para a gente ir fomentando, para a gente ir buscando também as pessoas aqui, ajudar no networking, né? Para a gente conseguir levar as coisas bem estruturadas aí para vocês. Fantástico. Legal. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Marcelo. Obrigado novamente, gente. Prazer estar com vocês, viu? Tá. Um abraço. Tchau. Abraço a todos aí. Um abraço, boa noite, obrigado. Obrigado a todos aí, foi um prazer, viu? Foi um prazer a todos aí. Obrigado, Marcelo, Ricardo. Eu sou o Nasser e a gente volta a se falar e deixa eu entender um pouco melhor aí, voltamos a nos falar aí, tá bom? O Nasser conhece bem esse setor. Conheço um pouquinho aí também. O Nasser pode ser um dos caras da moda. Eu só... pode falar aí. Pode falar. Uhum. Marcelo, só me responde essa rotatividade da captação de imóveis que você falou que recebe uma lista, 900, outro. O processo eu entendi, mas qual que é essa rotatividade? O que é esse fluxo de receber as informações para começar a análise do MIF aí? Todo ano as cidades ou os bairros eles têm casas proprietários que não pagam os impostos, né? Essa casa ela entra nessa lista. Então, a rotatividade dessas listas, todo ano, sempre tem, tipo assim, saiu a lista de 2021 e a lista de 2021 só na cidade de Birmingham tem 1.300 casas, né? Então, essa é a rotatividade. Nos Estados Unidos todo, tem mais de milhões de casas que estão devendo para o governo e as pessoas que trabalham com o tax deed e com o tax lien, que eles compram essas dívidas para poder deixar a prefeitura, o estado, com dinheiro para poder operar. Tá. E qual é o prazo dessa dívida? Porque aqui um cadinho, alguma coisa no IPTU, ele pode demorar até 1 ano ou 2 para entrar, né? E isso, quando você recebe essa lista, nós estamos falando de dívida desse imóvel de quanto tempo? Depende. Aí existe o estado do Alabama é um estado que tem os dois tipos, tem o certificado e tem o deed, tá? Quando a pessoa fica devendo no primeiro ano,
a cidade faz o certificado, que é uma penhora, no caso, né? Ela bota uma penhora na propriedade, que é o certificado. O certificado, ele não tem muita vantagem para o investidor, tá? O máximo que a gente ganha é 8% de juros em cima do valor que eu paguei do certificado. No segundo ano, o que acontece? É o certificado, no terceiro ano é certificado. Quando bater o terceiro ano, esse certificado se transforma num DID. O DID que é vantagem para a gente comprar, tá? Porque quando eu compro o DID, eu assumo eu sou dono daquela propriedade. Claro, entendi agora. Perfeito. Só uma pergunta para o Nasser agora. Cara, tem estados que são diferentes, tá? Só para explicar, isso é no estado do Alabama. Até pedir para o Nasser, você acha que você teria, ou alguém, ou você mesmo, nos ajudar a formatar isso, junto com o Ricardo Cerqueira Leite aqui no Brasil e o Marcelo lá nos Estados Unidos? Que você é muito conhecedor disso. Estruturar todo... para mim seria um pool, um fundo, uma estrutura na qual... É um funding, né? Captar funding para poder operacionalizar aí com a estrutura jurídica da esfera jurídica com o Ricardo, né? E o conhecimento técnico do Marcelo, que eu estou entendendo. Precisamos entender um pouco melhor. Vamos dar uns passinhos mais à frente aí. Eu acho que o que você disse aí de fazer o próximo passo com um resumo dos slides, alguma coisa que a gente possa entender um pouco melhor. E aí acho que a gente começa a formatar isso um pouco, tanto da esfera jurídica quanto da esfera operacional, né? Mas a gente pode contar com você. Esse know-how que você tem. Legal. Eu poderia dar uma sugestão, né? Acho que talvez vocês poderiam considerar investimentos em menores montas para aprender o processo, ganhar segurança. Talvez. E na medida em que você ganha segurança, você pode depois tornar esse processo mais complexo e investir maiores valores, porque quando você participa do processo, você aprende, e aí quando você recebe o tax deed, quando você recebe os relatórios, você vê a coisa funcionando, ganha-se mais confiança, mais conhecimento, e aí você começa a fazer investimentos maiores. Então, fica uma sugestão, se vocês quiserem fazer investimentos em níveis menores, para conhecer, né? Foi o que eu recomendei até para amigos próximos, eu fiz isso, juntamos alguns valores, compramos algumas casas, e a gente vai agora para uma outra rodada, e eu fiquei animado com esse condomínio aí, viu? Com essas... Interessante. Vamos agora para essa segunda rodada aí, Marcelo. Quem sabe não vamos junto com a Global aí, Ricardo? Isso aí. E eu vou pedir para o Nasser, eu vou te perturbar nisso daí, pode ser? Pode. Para me ajudar nisso daí? Sim. Tá, eu agradeço. E aí o PC, se quiser também juntar a gente, comigo e com o Nasser... Não, aprender sempre é bom e o negócio é interessante, muito interessante. E tem um ponto importante, né, que eu queria destacar. Nos Estados Unidos, a lei funciona. Então, um contrato lá nos Estados Unidos não é brincadeira. Então, a gente está tratando aqui de um negócio que a gente faz lá né, se tiver algum tipo de... Como advogado, a gente sempre fica preocupado com e se, né? E se acontecer, tem contrato, e o contrato é bom. O contrato protege todo mundo, num país em que os contratos são cumpridos. Né? Desse ponto de vista de contratos, Ricardo, agora eu agradeço o Marcelo pela explicação técnica e o procedimento que ele deu das etapas da operação, né? Mas durante esse início, durante essa tratativa, porque eu percebi que o start, quem provoca é a própria prefeitura em função de captar e ir atrás do recebimento que ela precisa, né? O proprietário que está sendo acionado, ele tem na esfera jurídica uma defesa também durante todo esse processo? Não só em pagar, mas ele pode ir à justiça em função da defesa? Veja, ele tem as seguintes oportunidades, né? Primeira oportunidade, pagar a dívida. Segunda oportunidade, negociar com o Estado. Terceira oportunidade, pagar aquele que comprou a dívida dele. Ok? Então, qualquer um sempre pode ir até a justiça
e clamar qualquer coisa, mas a justiça dos Estados Unidos ela é muito mais dispendiosa, o acesso à justiça é muito mais dispendioso que no Brasil. Então, se ele não tem dinheiro para pagar o imposto, ele não vai conseguir pagar $300 por hora um advogado para defendê-lo. Então, as oportunidades que ele tem, se ele não usou essas oportunidades, na verdade, o melhor contexto que ele tem, qual é o bem que ele quer proteger? A moradia. Então, se ele não tem mais propriedade, então ele não tem ônus sobre aquela propriedade, porque ele não é mais dono. Aí ele vai pagar $250, $300 de aluguel. Para ele é interessante, porque ele assegura a moradia, né? Acho que um fato importante que a gente tem que colocar aqui é que nesse período de 36 meses, acho que do segundo ano, né, Marcelo? Acho que vai ter o próprio property tax naquela propriedade, que é uma dívida. Então, o morador que está lá, o proprietário, para ele é bom, ele só vai pagar o aluguel e não vai mais pagar property tax. Então, se ele consegue ficar lá pagando $250, ele pensa, eu vou ficar aqui por esse período pagando pouco, asseguro minha moradia, e para quem está comprando o imóvel é interessante, porque depois de 3 anos você tem a propriedade definitiva. Faz sentido, Marcelo? Não, é exatamente isso. Tipo assim, a gente tem algumas estratégias que eu não falei aqui para vocês, né? Mas esse é o objetivo. O Dr. Ricardo fez uma maneira, tipo assim, para a pessoa que está morando, eu tenho casos que eu comprei e a pessoa tava chovendo dentro da casa. E ele não tinha dinheiro para fazer o telhado, eu fui lá e fiz o telhado para ele. Ele agradeceu, ele paga aluguel para mim, eu fiz o telhado para ele, que ele não queria fazer, e daqui 36 meses, né, que já passou, essa casa vai ser minha. Né? Então, é tipo assim, tem investidores, tá, que eles compram o tax deed e eles não têm negociação. No momento que eles têm o tax deed, eles já entram na corte, né, no fórum, para a pessoa sair e eles assumirem a casa. Eu não faço isso, entendeu? Eu bato na casa e tento trabalhar com a pessoa para a pessoa ficar na casa. Por quê? Porque eu sei, do jeito que está valorizando o mercado, uma casa que hoje custa 70 mil, daqui 3 anos essa casa vai estar 150, 170 mil, porque o mercado Alabama ficou para trás. Então, o meu objetivo agora é ter o maior número de casas, mesmo que a pessoa está pagando um aluguel pequeno ali, mas pelo menos está entrando um fluxo de caixa e está pagando o meu investimento, e daqui 36 meses é quando eu vou decidir o que eu vou fazer com essa casa. Vou reformar para vender, vou reformar para o programa do governo. Tá? Então, eu estou apostando nessa valorização que vai existir no mercado e eu consegui com esse aluguel o fluxo de caixa para pagar o meu investimento. Essa pessoa que está ali, se ela for procurar um aluguel, ela vai pagar no mínimo uns $800 e vai ter que dar o depósito de $800, vai ter que pagar 2 meses de aluguel antecipado, e geralmente esse pessoal não tem crédito, né? Então, ela, tipo assim, ela não tem opção. Tá? A opção dela é ficar na casa. Então, a gente usa várias coisas que que ajuda a gente na nossa estratégia. Legal. Bom, vamos amadurecer a ideia. E Nasser e PC, eu conto com vocês aí na estruturação disso daí, principalmente o Nasser, que conhece bastante isso, e o PC com o seu network. Beleza, vamos falando sim. Tá bom. Bom, obrigado, pessoal. Ok, pessoal. Obrigado. Obrigado. E vamos ver se a gente repete mais isso daí em futuros workshops, mas nós temos que estruturar uma parte aí. Fantástico. Tá muito legal, obrigado Ricardo? a todos, hein? Muito bacana. Um abraço, a apresentação. Muito obrigado. Um abraço, pessoal. Valeu. Boa noite. Um abração. Tchau, tchau.